Hoje eu tenho uma palavra para a sua vida também. Eu já preguei essa palavra, mas agora vai ser diferente. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Amém? Glória a Deus. Veja esse versículo, nós temos aqui alguns elementos. Aqui Jesus, ele está agora prestes a ir para a cruz. Ele já ceiou e ele está dando os ensinamentos aos seus discípulos. E ele dá esse ensinamento de permanecer nele. Então aqui nós temos elementos de, primeiro, se permanecer em mim, ou se estiverdes em mim, ou se permanecer em mim. Primeiro, presença de Deus, permanecer nele, estar com ele. E as minhas palavras estiverem em vós. Quer dizer, essa palavra pregada, a palavra que você lê, se permanecer em vós, pedireis tudo o que quiseres. Terceiro elemento, oração. Oração. Permanecer em Cristo é entender a presença de Deus na sua vida constante. Constante. Como que eu permaneço em Deus? Como que eu permaneço em Cristo? Através da intimidade com Deus. Deus nos convida, Jesus nos convida a permanecer nele com intimidade. E intimidade é oração. Intimidade é falar com Deus, é conversar com Deus, é entender que em qualquer lugar, em qualquer instante, em qualquer momento, Deus é comigo. Eu não estou sozinho, eu não estou sozinha em nenhuma circunstância da minha vida. Lá em João 3, Nicodemos vai perguntar a Jesus, e quando ele tem aquele diálogo com Nicodemos, lá no versículo, um versículo lá, 16, não sei, ele fala para Nicodemos que ele vai ao Pai, que ele veio do Pai, que ele sabe de onde ele veio e ele sabe para onde ele vai, que ele vai ao Pai. Jesus, ele está dizendo o seguinte: eu permaneço no Pai, o Pai permanece em mim. Tudo que eu faço como o Pai me ensinou. O tempo todo dos ensinamentos de Jesus, ele está ali revelando o Pai. Ele revela a vontade de Deus. Quando Jesus ele veio para morrer por nós? Sim. Ele veio para destruir as obras do maligno? Sim. Mas principalmente ele veio revelar o Pai. Filipe pergunta para ele assim: Senhor, mostra-nos o Pai. E ele fala: mas Filipe, eu estou o tempo todo com vocês. Eu estou o tempo todo com vocês. E você ainda não me conhece? Estar na presença do Pai é entender, é ter um entendimento dessa presença através do Espírito Santo, que o Espírito Santo habita em mim, que eu sou casa de Deus, que eu sou morada de Deus. Permanecer é um requisito para ter a sua oração respondida, porque o se é uma conjunção de condição. Amém?
Então, se você permanecer em mim, e se a minha palavra permanecer em vós, pedireis o que quiserdes. Pedirei o que quiserdes e vos será feito. Então, eu só tenho orações respondidas se eu permaneço na presença de Deus e se a palavra de Deus conduz a minha vida. Se eu entendo essa palavra, se eu medito nessa palavra, se eu me alimento dessa palavra, se ela sela meu coração, se ela é lâmpada para os meus pés, se ela é luz para os meus olhos. Pastora, minha oração não está sendo respondida. Eu oro para meu irmão ser curado, eu oro para minha mãe ser curada, eu oro para que eu seja curado, mas não está. Mas você está. Quanto tempo você permanece com Deus? Qual é a sua relação de intimidade com Deus? Pelo menos 1 hora você troca. Você conversa com Deus, você para e conversa com Ele de todo o seu coração, de toda a sua alma, mas não é um momento de reclamação. Conversa, eu falo e ouço. Eu falo e ouço, porque Deus responde oração, porque Deus fala conosco. Quantas vezes eu já falei com Deus, eu deito, ou eu sento, ou entro para o meu momento de oração e eu falo: Deus, por que isso está acontecendo comigo? O que o Senhor quer que eu faça? Por que eu estou agindo assim? Meu livro, Deus me deu, o Espírito Santo me respondeu imediatamente. Quando nós temos intimidade com Deus, nossa vida, os momentos comuns se tornam lugar de plenitude, da manifestação da glória de Deus na nossa vida. Nós precisamos disso, igreja. Nós precisamos mais da presença de Deus. Menos internet, menos afazeres, menos. Se as notícias, se a internet te alimenta mais do que a palavra de Deus, se você está deprimido, então essa depressão é culpa sua. Porque você está se alimentando de fontes que alimentam essa depressão. Mas quando você lê a palavra, quando você alimenta da palavra, a sua fé é vivificada e você muda a sua história. A sua mente é transformada. Nós precisamos mais da presença de Deus na nossa vida. E precisamos que a palavra dele permaneça em nós. Que a palavra permaneça em nós. Como que eu faço isso, pastora? Quando eu enfrento um desafio ou uma adversidade, eu uso a palavra. Ela me vem a mim, veio a minha palavra de Deus, não é assim? Veio a minha palavra de Deus e o Espírito Santo, ele traz à memória um versículo no momento da sua vida. Não sei se você já teve essa experiência, com certeza já teve. Que você está passando um momento e aí o Espírito Santo fala: você tudo pode naquele que te fortalece. Aquela palavra vem, ela permanece em você. Você caminha de acordo com a palavra de Deus. Você não toma decisões fora da palavra de Deus. A palavra te conduz nas suas atitudes, nas suas decisões, no seu falar. O temor a Deus pauta a sua vida. O temor a Deus pauta a sua vida. E você começa então a entender que se você permanece em Deus e a palavra dele permanece em vós, pedireis tudo o que quiserdes. Agora eu quero parar um pouco nesse pedireis. Igreja, não é errado você pedir bens materiais. Não é errado. Mas essa palavra vai além disso. Ela vai além disso. Porque os bens materiais é consequência da sua obediência, do seu trabalho.
Você pode pedir, peça sim. Mas esse pedir o que quiserdes, aqui está relacionado com o reino de Deus. A oração. Deus, Ele quer levantar uma igreja que mude uma história. Que mude histórias de vidas. Sabe, nós podemos pedir? Podemos. Porque aqui Ele fala tudo o que quiserdes, tudo. Então peça, mas não foque só nisso. Peça para Deus graça e conhecimento. Peça para Deus sabedoria. Peça para Deus o tesouro do céu. Porque naquela parábola que Jesus fala assim, do pouco e no muito, foste fiel no pouco, nas riquezas do pouco, são as riquezas da terra. Isso para Deus é pouco. O que Deus quer é uma igreja ativa, uma igreja que ora. Peça para Deus para você orar para uma pessoa, essa pessoa ser curada. Peça para Deus para que a tua unção, a unção que exista na sua vida, alimente outras vidas. Peça para Deus a vida da sua família salva. Peça para Deus a proteção das crianças. Peça para Deus pela nossa nação. Um dia eu fui orar pelo Brasil e eu lembro de um curso de intercessão muito tempo atrás, de outro lugar, que falou assim, tem guerras que você não compra sozinha. E eu fiquei com aquilo, né, com aquela crença na cabeça, que eu não podia orar pela nação brasileira, porque eu ia mexer com um principado muito alto, e que eu ia sofrer muito. E eu estava na sala, mas eu estava tão angustiada, porque eu tenho esse chamado, eu sonho com as nações. E eu estava tão angustiada que eu falei, Deus, eu quero orar. E o Senhor, olha, a intimidade. O Espírito Santo na hora trouxe um versículo. Ele ministrou o meu coração assim: filha, muito vale a oração de um justo. Meu Deus. Aquele momento eu dobrei meus joelhos ali e comecei a clamar pela nação brasileira com tanta certeza que eu estava colocando depósito de oração no céu do Brasil. E é isso, é tudo o que quiserdes vos será feito. Como pastora eu faço isso? Permaneça em Cristo, que as palavras dele e a sua oração será respondida. Sua oração. Nós precisamos ter orações respondidas. Nós precisamos ter nossas orações respondidas. Por quê? Para quê? Para que minha oração? Nós precisamos de oração. O versículo 8 responde. O versículo 8 nos responde: porque nisto é glorificado o Pai. Quando você ora e é abençoado, quando você ora, tem a sua oração respondida, você faz a obra de Cristo, você manifesta o Pai para as pessoas, você manifesta a glória de Deus para o outro. Pode glorificar o Senhor, por favor. Porque você começa a dar frutos para Deus. Você começa a ter uma vida frutífera para Deus. Quando a gente tem uma vida frutífera, muitos frutos, quer dizer que muita oração sua será respondida. Muito fruto, para que deis muito fruto. E aqui é fruto do Espírito Santo, porque quando a gente ora, quando a gente caminha junto com uma pessoa, a gente começa a ficar igual àquela pessoa. Não é mesmo? Então, quando eu adoro a Deus, quando eu me relaciono com o Pai, eu fico a cara do Pai. Eu começo a ficar a cara do Pai. Começo a ficar diferente. Jesus estava sendo crucificado. Pedro havia negado ele. Quando Pedro chega lá na fogueira, uma mulher fala assim: você é um dos discípulos dele. Ele fala: não sou. É sim, porque você fala igual ele.
quer dizer, acabou para você. Não te cabe mais lá fora. Não te cabe no mundo lá fora mais, porque você já fala igual Deus. Você já tem o jeito de Deus. Você é a cara do Pai. Lá, o mundo não te cabe mais. Não adianta querer voltar para trás. Então eu te dou um conselho. Enfia a cara de uma vez no Evangelho. Meio termo não é com Deus. Seja discípulo, dê muito fruto para Deus. Não adianta um pé na igreja, um pé no mundo. Deus não abençoa, Tiago 5, quem é como a onda do mar, que cogita entre dois pensamentos. Nada na vida frutifica na vida daquele que cogita entre dois pensamentos. Ou é sim, sim, ou é não, não. Ou é quente, ou é frio. O morno Deus vomita. E frequentador de igreja não significa que é quente. Pode bater ponto na igreja todo domingo, toda quarta profética, mas se não tem intimidade, se não entendeu a presença, se a palavra de Deus não te transforma, pode pedir o que quiser que você não vai receber. Porque é condição. É condição. É fruto. É ser discípulo. Nós estamos falando aqui de uma igreja que entendeu a obra de Cristo, que entendeu o reino de Deus, que já não é mais deste mundo, que quer ser diferente, e além disso, quer fazer a diferença por onde passar. Por onde estiver, nos momentos mais comuns da sua vida, a glória de Deus, o Pai ser glorificado. Você é casa de Deus. Lá em Gênesis, quando Jacó, ele está indo agora, fugindo de Esaú, e ele deita, e ele põe uma pedra, e sobre aquela pedra, ele recosta a cabeça, e ele tem um sonho. Ele tem um sonho que o céu se abriu. Isso que eu vou falar com vocês aqui é muito emocionante para mim, porque essa é a palavra que eu recebi de um pastor, ele já faleceu, quando eu ainda estava nos primeiros passos de conversão. Eu não entendi. Muita coisa que Deus falar para você hoje, você não vai entender. Hoje. Basta você se render a Ele. Se você se render a Ele, você entende depois. Então, Jacó, ele deita e ele tem um sonho. Ele vê o céu se abrir. E ele vê uma escada e anjos subindo e descendo sobre a escada. E quando ele acorda, ele fala: aqui é Betel, é casa de Deus. Amém? É a primeira vez que a igreja cristã aparece na Bíblia, é aí. Deus está mostrando. Por que eu estou falando isso? Porque quando Jesus encontra Natanael, lá em Lucas, meu Deus. Quando Jesus encontra Natanael, e ele fala assim: vem aí um perfeito varão. Aí ele fala: de onde o Senhor me conhece? Aí ele fala: porque eu te vi orando debaixo da árvore. Aí ele fala: digo que tu és, né, Deus, o Senhor é o Filho de Deus e tal. Aí ele falou: porque eu te revelei que você estava orando debaixo da árvore. Você creu? Pois verás o céu aberto, Aí ele falando da igreja. Verás o céu aberto e anjos subindo e descendo. Ele está ali mostrando: Natanael, você não viu nada. Você vai ver a glória de Deus
na sua vida. Você vai ver milagres incríveis. Você vai ver o que a minha igreja vai ser capaz de fazer. Você vai ver que você vai ser um céu aberto. E toda vez que você orar, anjos vão subir e descer. Subir levando a oração, descer trazendo a resposta. Subir levando a oração, descer trazendo a resposta. Casa de Deus. Casa de Deus. Jesus inaugura a igreja. Você é a igreja. O Espírito habita em você. Você é céu aberto em qualquer lugar que você estiver. Você tem noção disso? Você tem noção disso? Que você é céu aberto aonde você estiver? Que agora nós aqui em comunhão, o céu está aberto e anjos estão subindo e descendo. Permaneça em mim, diz Jesus. E a minha palavra permanecer, que tudo o que pedirdes. Então você pode estar nas mínimas coisas. Deus é perfeito. Para quê? Tudo que você for fazer com Deus é para quê, Deus? Para quê? O que o Senhor deseja? Para quê? Para que o Pai seja glorificado. Não é para a sua glória. Então minha oração não está sendo respondida, pastora. Por quê? Porque você está pedindo mal. Pedindo para o seu deleite. Pedindo para alimento próprio. Pedindo para sustento próprio. Não. Deus nos convida a orar para que o Pai seja glorificado. Para que a gente dê muito fruto. Então agora quando você for orar, é para que o Pai seja glorificado. Permaneçam em mim, as minhas palavras permanecendo em vós. Tudo o que pedirdes vos será concedido, vos será feito. Porque você é céu aberto, você é céu na terra. A oração, Jesus, ele derrama o céu na terra. Quando ele vem, já pode preparar na ceia e trazendo. Quando ele vem, ele é céu na terra. Na parábola do filho pródigo, o filho mais velho fala: eu faço tudo para o Senhor. O pai fala para ele assim em Lucas 15, o pai fala para ele: meu filho, você está comigo, tudo que é meu é seu. Se você está comigo, você está comigo. Se eu permaneço na presença dele, se eu sinto a presença dele, tudo que é do céu é meu. Meu Deus. Mas a gente precisa ser mais espiritual. Mais espiritual. Entender essa presença. Entender a palavra. Ler a palavra, meditar na palavra. É muito bom ler mensagens, glória a Deus, ler um livro. Mas a palavra. Intimidade, resposta direta do céu. Aleluia, Jesus. Para que Deus seja glorificado através da sua vida, através da minha vida. Para que nós possamos ser luz no mundo, sal na terra. Jesus, só para fechar. Ele estava num momento, isso está relatado lá em João 6. Ele passa a noite orando. Ele ora. E depois ele vai apregoar, vai ter um dia intenso de ministério, porque ele trabalhava muito. E tinha uma multidão de mais de 5.000 pessoas. E o menino, e não tinha comida, e os discípulos preocupados com a comida. Meu Deus. Meu Deus, a gente tem que preocupar com outras coisas.
Nossa mente espiritual tem que preocupar com outras coisas. Não é preocupar com as contas para pagar. Ele já proveu, amém? E esse menino tinha 5 pães e 2 peixinhos. E uma multidão. Isso era um problema para Deus? Não. Não era um problema para Deus. Isso nunca foi um problema para Deus. O que é problema para nós não é problema para Deus. Porque nós temos uma mente terrena. Porque se eu tenho uma mente celestial, eu vou fazer o que Jesus fez. Eu vou descer o céu na terra. E é isso que eu me incluo também, nós precisamos aprender. Então Jesus, Felipe chega lá, o Senhor, tem aqui só um menino, né? Mas o que são 5 pães? E o que é isso para tantas pessoas? O problema gravíssimo que eles estavam enfrentando. Aí o que Jesus faz? Me dá aqui, Felipe. Me dá aqui os 5 pães. E ele fala assim: Pai, graças, pode passar o próximo versículo aí. Pai, graças eu te dou. Manda sentar todo mundo, fica calmo. Todo mundo fica calmo, senta. Pode ir passando, para vocês verem aí o texto. E ele toma os pães e o que ele faz? Pai, eu te dou graças. Quando ele pega o pão e apresenta para o Pai e dá graças, ele faz uma coisa. Ele tira do reino da terra e põe no reino do céu. Ele tira do reino da terra e põe no reino do céu. Meu Deus, o que eu estou falando aqui é muito forte. Sabe, essa dificuldade, esse problema, essa questão sua, você tem que tirar do reino da terra, da sua mente natural, e passar por uma mente sobrenatural, colocar no reino dos céus. Mas Jesus tinha orado, intimidade. E aí ele pega, repartiu igualmente. E os discípulos, pode passar o próximo. E quando ele distribui, os discípulos distribuem, dá para todo mundo. E ainda sobra. E ainda sobra. Mas o mais interessante é que depois de ver tantos milagres, pode tirar essa passagem, de ver tantos milagres, os discípulos viram para Jesus e não falam assim: Pai, Jesus, me ensina a fazer milagre. Eles pediram isso? Não. O que eles pediram para Jesus? Mestre, nos ensina a orar. Porque o milagre é resultado da sua oração correta. Pai, nos ensina a orar. Meu Deus. Meu Deus. Porque se eu orar corretamente, se eu cumprir os requisitos, multiplicar pão e peixe é fichinha. Eu desço o reino. Eu desço o reino. E nós vamos orar hoje. Nós vamos dar graças a Deus. Nós vamos entender a presença de Deus. Eu estou sentindo fortemente a presença dEle. Nós vamos entender. Eu acredito que essa palavra foi ao seu coração. Você entendeu a importância, as condições de ter uma oração respondida. E você entendeu a necessidade que Deus tem. Deus quer que as nossas orações sejam respondidas para que o Pai seja glorificado. Pai, nós te adoramos. Comece a orar nesse momento. Senhor, nós te adoramos aqui neste lugar. Pai nosso, porque o Senhor não é o Pai só da pastora, o Senhor é o Pai nosso, o Senhor é o Pai de todos. Que o Teu nome seja glorificado em nosso meio, através da nossa vida.
Senhor, nós não queremos envergonhar o Teu nome, nós queremos que o Teu nome seja glorificado, santificado através da nossa vida. Senhor, venha o Teu reino sobre a nossa história e se cumpra em nós o Teu querer e a Tua vontade, assim na terra como no céu. Que seja feita a Tua vontade. Livra-nos, Pai, das preocupações terrenas, porque o pão nosso de cada dia o Senhor vai nos entregar, porque nós já temos certeza da provisão, já temos certeza da provisão dos céus na terra. Já sabemos, Pai, que tudo o Senhor já nos entregou. Nós te adoramos, Senhor, neste lugar. Nós te pedimos, Paizinho querido, perdoa as nossas ofensas. Perdoa, Senhor, todas as vezes que julgamos alguém, que falamos de alguém. Perdoa-nos, Senhor, todas as vezes, Senhor, que falhamos por atos, atitudes, palavras, omissões. Perdoa, Senhor. Assim também como eu perdoo aquele que me ofendeu. Eu libero perdão, Senhor, porque eu confio na Tua graça gloriosa. Eu confio na graça soberana que me alcançou. E eu sei que o que peca em mim é o pecado que habita em mim, Senhor. Eu me rendo a Ti, Senhor. Eu quero me render a Ti em oração a partir deste dia. Eu quero me render a Ti em oração. Eu quero ter uma vida de comunhão contigo, de intimidade contigo. Eu quero me render a Tua graça, ao Seu chamado. Eu quero me render a essa palavra. Eu quero permanecer no Senhor. Eu quero a Tua presença. Eu quero a Tua presença soberana na minha vida. Eu quero andar segundo a Tua palavra. Ativa-me, Senhor, como um discípulo, que eu seja luz por onde eu passar. Que eu avive as pessoas, que a minha língua seja uma língua de avivamento, que as minhas ações e atitudes glorifiquem o Pai, que eu revele o Pai para o próximo, para minha filha, minha esposa, meu marido, que eu seja luz dentro do meu lar, dentro da minha igreja. Nós te adoramos, Senhor, neste lugar. Nós nos rendemos a Ti, Senhor. Nós colocamos o nosso coração disponível para o Senhor, para ouvir a Tua voz, para seguir os Teus passos, para ter o Senhor como nosso modelo. Jesus, o Senhor é o nosso modelo. O Senhor é o nosso modelo. Pai, eu quero ministrar cura e a pessoa ser curada. Visita mesmo, Senhor, os doentes, os enfermos, Pai. Nós pedimos como igreja, leva a cura. Leva a cura aos hospitais, visita, leva a cura, porque como igreja, Senhor, nós sabemos que nós temos autoridade, nós somos céu aberto, Senhor. Então como igreja agora, nós pedimos a cura para os enfermos, nós pedimos, Pai, a paz para os aflitos. Nós pedimos, Pai, que os cativos sejam libertos. Nós declaramos isso como uma igreja. Nós declaramos como igreja nos céus do Brasil, que o Brasil é do Senhor Jesus, que a nossa nação é uma nação abençoada, que as crianças não serão atacadas, que os jovens, mulheres, as famílias serão preservados, guardados pelo Senhor. Nós somos céu aberto, Senhor.